Você está preparado para se tornar fiscal do seu fornecedor? É isso mesmo. A partir do ano que vem, nós entramos com tudo na reforma tributária no que tange ao recolhimento da CBS, que é o tributo que substitui PIS e COFINS. E lá no artigo 48 da Lei Complementar 214 vai falar o seguinte: se não for implementado o split payment ou uma forma de que o adquirente possa fazer o pagamento do tributo do fornecedor, você, que é adquirente, pode apropriar o crédito que está destacado no documento fiscal, igual é o ICMS hoje. Mas se o split payment ou a opção de você poder pagar o tributo do seu fornecedor for implementada, então você não vai poder apropriar apenas o crédito ali do documento. Tem que ter certeza que o tributo foi pago. E quais são os pontos aqui de alerta? A nossa preocupação é que nem todas as instituições bancárias podem estar habilitadas para essa modalidade. E se o governo federal não colocar isso como impositivo, mas facultativo, a gente vai ter um problema de empresas que têm instituições bancárias ou fintechs, instituições de pagamento, que não fazem o split. E aí, quando o meu cliente, ou quando eu for comprar, né, vamos falar do fornecedor, quando eu for comprar do fornecedor, eu vou avaliar se ele tem um banco que, por exemplo, faz split ou não. Porque se esse banco não fizer split, eu vou ter que fazer o recolhimento do tributo do meu fornecedor. Por quê, Franciele? Porque aí eu tenho a garantia de apropriar o crédito do meu período de apuração. Porque pode ser que esse fornecedor não faça o recolhimento desse tributo e ele fique bloqueado para a apropriação do crédito. Então, você vai ter que acompanhar se o seu fornecedor ele é um bom pagador. Por quê? Porque se ele não tiver uma instituição bancária que faça o split e o governo não traga isso como impositivo para todas as instituições, você vai ter que esperar ele fazer o pagamento. E aí, se ele não fizer o pagamento, você vai ter que fazer o recolhimento. Porque lembra lá do artigo 48 que eu falei? Se tiver implementado o split payment ou se você tiver dentro do portal da reforma tributária a possibilidade de fazer o recolhimento, o governo vai exigir que o crédito seja apropriado com a quitação do débito. Então, logo, vamos imaginar um cenário real. Você comprou de um fornecedor de um banco que usa um banco que não faz split. Então, você vai ter que entrar no portal da reforma tributária e fazer a quitação daquele débito. Clicar lá naquela nota, ver o valor do tributo e pagar o DARF do seu fornecedor. Só que você pode simplesmente falar, não, eu não quero fazer isso, eu vou esperar ele fazer a quitação. Beleza, você vai esperar. Só que quando ele quitar o débito é que você vai poder apropriar o crédito. Pode ser que ele não quite no dia do vencimento. E eu acho que aí que é o ponto do fluxo de caixa da empresa. Você acaba tendo que fazer o pagamento de um tributo que não é seu. E isso tudo muda dentro do jogo da empresa. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que avaliar aqui é quais são os fornecedores que eu tenho. Eles são bons pagadores de tributo? Porque se até lá o banco desse fornecedor não tiver split payment e o governo não colocar isso como impositivo para todas as instituições, eu vou ter que fazer o recolhimento para que eu tenha garantia que aquele tributo vai ser pago. Ou, a não ser que eu confie no meu fornecedor, é um bom fornecedor de muitos anos, e eu tenha certeza ali com as certidões negativas de débito que ele realmente está regular com o governo federal. Então, pensa comigo qual é o processo que eu vou ter que fazer daqui para frente. O primeiro processo é realmente puxar as certidões. Eu acho que a gente começa por aí, puxando as certidões da Receita Federal, do governo federal, né, estadual e municipal. Você vai verificar se o seu fornecedor ele é um bom pagador dos tributos. E ali você começa também a avaliar os seus bancos. Os bancos que você utiliza já estão falando do split payment, já estão se preparando para essa modalidade, já estão se organizando para isso. Você tem tomado conhecimento dessa situação? E o segundo ponto é os bancos dos seus clientes, e dos seus fornecedores, melhor dizendo. Você já parou para analisar quais são os bancos que eles vão utilizar? Consegue fazer esse mapeamento, deixar isso já pronto? E se eu pudesse deixar uma dica aqui, sempre tentar levar para a modalidade do split payment. Até o momento que a gente sabe que vai ser gradativo a implementação, então ela não vai ser algo impositivo no primeiro momento para todo mundo. Vai ser gradativo e por segmento, né? Então vai começar com a modalidade B2B, depois vai para o B2C e tem algumas atividades que vão começar primeiro, outras depois. E também ainda tem a questão dos bancos. Então, pensa comigo. Se até lá a gente tiver a situação que você vai ter que fazer o recolhimento do pagamento desse tributo pelo portal da reforma tributária, por exemplo, a forma de corrigir um erro
quando você fizer o pagamento, ela é bem complexa. Então, o que eu quero alertar aqui? Faça de tudo para que o recolhimento do tributo seja feito pelo split payment, porque se ficar na sua situação, na sua responsabilidade de fazer o pagamento, e suponhamos que a nota foi errada, suponhamos que a alíquota estava diferente, tem que fazer correção, vai sobrar para você também essa situação de corrigir essas informações. Então, em último caso, eu falaria para você fazer o recolhimento do DARF. Você vai ter que forçar o seu fornecedor fazer o split, né? Ter o split, ou ele fazer o recolhimento corretamente ali, né? Você ter essa certeza que ele vai fazer o recolhimento. E na parte prática de processos é isso, é fazer a revisão dos fornecedores, avaliar se os seus fornecedores são bons pagadores, você vai ter que fazer essa revisão, como que tá os seus clientes, seus fornecedores. Você que tem fornecedor do Simples Nacional, a gente sabe que tem muito cliente do Simples que às vezes fica prorrogando pagamento de DAS. Isso é complicado para você, porque se o split não estiver acontecendo para esse fornecedor, por exemplo, você vai ter que esperar, né, ele fazer o pagamento no PGDAS. E se ele não pagar, você não vai ter crédito. Então, talvez você vai ter que fazer o recolhimento. Então, vejam só a complexidade que isso torna na apropriação do seu crédito. Então, você vai ter que fazer o monitoramento de todos os seus fornecedores. Quantos fornecedores você tem? 50, 60? Você vai ter que mapear todos eles. São bons pagadores? Posso confiar? Os bancos, vocês já estão ouvindo falar sobre quais bancos vão conseguir, quais não vão. A gente vai precisar de aguardar a Receita Federal até o final do ano, o governo se posicionar quanto a isso, mas a gente já sabe que não vai ser, nesse primeiro momento, impositivo para as instituições financeiras, né, bancárias e as fintechs. Então, meu alerta é esse, preparar o seu time. E outro ponto também é em relação ao fluxo de caixa que a gente tinha falado. Se você vai fazer o pagamento de um tributo, você vai pagar o valor líquido para o seu fornecedor. Então, pensa comigo, se não tiver o split payment, você deixou na mão do seu fornecedor o pagamento, então logo você pagou tudo para ele, né? Você pagou lá R$1.000. Veio na apuração, você não conseguiu fazer o aproveitamento do crédito porque ele não efetuou o pagamento do tributo. E aí você entra em contato com o fornecedor fala que não tem como, não vai conseguir pagar esse mês, talvez só no mês que vem, ou enfim, não sei a resposta, mas que ele não teria como fazer esse desbloquear do crédito para você. E aí você fala, não, então tudo bem, eu vou fazer o pagamento aqui e vou apropriar meu crédito. Só que você já pagou o valor integral para ele. Né? Então, como que isso vai funcionar? Você vai ter que pedir um estorno, um ressarcimento do seu fornecedor desse valor. Então, assim, financeiramente falando, a gente vai ter novas operações, novas situações que antes não existiam na empresa. E com isso também novas operações fiscais, porque até essas correções, elas também vão ter que ser por meio de documentos fiscais. Então, o que eu quero deixar de alerta aqui é isso. Preparar a sua empresa agora nesse primeiro momento com os seus fornecedores. Vocês precisam fazer esse mapeamento. Não apenas se você tem direito ao crédito, se é um bom crédito que você vai ter, se ele vai ser do simples ou regime regular. Não, não é só isso. Você precisa de um pouquinho mais além. E um dos pontos é avaliar realmente se ele vai fazer esse recolhimento corretamente. Quando o split payment for implementado 100%, aí eu acredito que a gente não vai ter mais esse problema. Por quê? Uma vez implementado, para aquelas atividades que você sabe que vai ter direito ao crédito, não vai ter risco, né? Você vai ter ali a retenção na fonte. No momento que você pagar Pix, boleto, cartão de crédito, você já vai ter a retenção. E o regulamento trouxe quais são as modalidades de fazer o split payment. A gente tem a relação lá. Então, você vai poder fazer ali, ter a segurança de que o seu crédito vai poder ser apropriado, porque já foi feita a retenção na fonte. Mas até lá, até que isso seja impositivo para todo o segmento e para todas as operações, a gente pode conviver com essa sombra de ter que fazer o pagamento, depois talvez já ter pago integralmente, isso mexer no seu fluxo de caixa, mexer no seu financeiro, mexer nas suas transações financeiras e fiscais. Por isso que o fiscal e o financeiro vão andar juntos na reforma tributária, não tem como separar isso. E aí a gente tem que começar a preparar de agora, né? Você não vai conseguir mudar de fornecedor faltando um mês para acabar o ano. Então, são dicas que eu vou trazer para você semanalmente para vocês se organizarem. E o de hoje é em relação à questão do pagamento, né, de ser fiscal ou não do seu fornecedor. Então, pega essa dica, semana que vem eu trago mais novidades para vocês.